através de ti, Cordeiro de Deus, tem obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte é vencida, principados são derrotados e o seu povo se regozija nele. Sou livre do pecado, e sou livre do pecado. Nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. E sou livre do pecado, e sou livre do pecado. Nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Pelo teu sangue lá na cruz, através de ti, Cordeiro de Deus, tenho obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte é vencida, principados são derrotados e o seu povo se regozija. Sou livre do pecado, estou livre do pecado. Nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado. Nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Celebramos a ti, Jesus. É por sua causa que nós somos alegres, Deus. Nós te adoramos, Jesus. Jesus é o motivo da nossa alegria. Oh, Jesus é o motivo da nossa alegria. Diga isso a Ele. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Eu sou livre do pecado, estou livre do pecado. Nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado. Nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Espírito Santo, sintas à vontade, Pai, na tua casa, Senhor. Oh Deus, estamos aqui para bendizer o seu nome, Senhor, e o adorá-lo, Senhor. Tu és soberano, Senhor. Tu és santo, Senhor. Bendito é o teu nome. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu
bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Oh, larará, larará, cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Tem um fogo cerrado em meu peito, não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Senhor, é isso que declaramos ao Senhor. Deixa queimar, ó Pai. Ó Senhor, tudo aquilo, Senhor, que foi esquecido em 2021, ó Pai. Declaramos, fez a tua unção, a tua glória sobre as nossas vidas, ó Pai. E declaramos, Pai, que em 2022 a tua maravilhosa graça, Senhor, será derramada sobre a tua casa, Senhor. Será derramada mesmo sobre cada um de nós, ó Senhor. O teu fogo, Senhor, consumidor, ó Pai. É esse fogo que nos mantém de pé, ó Pai. É esse fogo, Pai, que queima tudo aquilo que atrapalha, Senhor. Tudo aquilo que atrapalha as nossas vidas de prosseguir no teu alvo, Senhor. Ah, Pai, deixa queimar, ó Senhor. Que possamos abrir os nossos lábios e declarar: deixa queimar tudo aquilo que nos impede de estar nos teus caminhos, ó Senhor. Deixa queimar, declara a igreja. Oh, Senhor. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Ah, Deus, somos teus filhos, papai, declaramos, papai, que em ti nós confiamos, papai. Que a tua mão nós sabemos que está aberta, Senhor, para pegar em nossas mãos, o Senhor, e nos manter de pé, ó Senhor. E muitos daqueles que se sentem caídos, Senhor, a tua mão é aquela, Senhor, que os pega e nos mantém de pé. Aleluias. Glórias a teu nome. Aquele que confia, dê uma salva de palmas, amém? E sabemos, ó Pai, que o teu amor é incondicional, Pai. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Aleluias. Aleluia, Senhor.
Ah, Deus, o que dizer, ó Pai, do teu amor, ó Pai. É esse amor, ó Pai, que trouxe cada vida até Senhor, até a tua casa, nesse lugar, ó Pai. É esse amor, ó Pai, que faz cada vida que está na sua casa, vem dessa live, ó Senhor, fechar os olhos e o adorar, ó Pai. É isso que declaramos, ó Deus, somos dependentes e cada dia mais e mais, ó Senhor, carentes da tua presença, Senhor. Pois, Senhor, não há, Pai, não há nada, Senhor, que supere o teu amor sobre as nossas vidas, ó Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória. Anjos proclamam tua majestade. Aleluia, Senhor. Prostrados aos teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que subirá, declarando santo. E a sua glória descerá, e sobre a terra se espalhará. É uma só voz cantando, te entronizando.
poder abrir os nossos lábios, Senhor, e dizer o quão grande Tu és, e o quão santo Tu és, Pai. Oh Deus, sabemos, ó Deus, que estamos aqui, ó Deus, é pela Tua misericórdia, Senhor, que a cada dia, Senhor, nos mantém de pé, ó Pai. É o Teu sopro, Senhor, em nossas narinas a cada dia que nos levanta, Pai. Oh Senhor, que possamos entender desse maravilhoso privilégio. Oh Senhor, Tu és majestoso, Pai. Oh Deus, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Somente a Ti, Espírito Santo. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Amém. Irmãos, aquele que trouxe seus dízimos, suas ofertas, enquanto estaremos adorando ao Senhor, traga até o altar, amém? Este é o som da tua noiva. Este é o som da tua igreja apaixonada, fascinada por ti. Este é o som da tua noiva. Este é o som da tua igreja apaixonada, fascinada. Vem Jesus. Tua igreja apaixonada,
poder abrir os nossos lábios, Senhor, e tão somente o adorá-la, Senhor. E saber, ó Pai, que Tu se importas mesmo, Senhor, com aquilo que sai, Senhor, do nosso coração, ó Deus. Tu ouves mesmo, Senhor, Senhor, aquilo que sai, Senhor, de nosso coração, Pai. Sabemos, ó Deus, o quanto, Senhor, Tu tem sido maravilhoso sobre as nossas vidas, ó Senhor. O quanto tem sido, Senhor, o Deus provedor, o Deus que farta sobre as nossas casas, Senhor. O Deus que põe o alimento em nossa mesa, Senhor. O Deus que a cada dia, Senhor, nos levanta, nos põe em pé com saúde, com disposição, Senhor. Tu és o nosso Pai, aquele que de forma, Senhor, maravilhosa e com muita misericórdia, Senhor, nos ama a cada dia, Senhor, incondicionalmente, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Pai. Somos gratos por cada irmão, ó Senhor, que trouxe até o Teu altar, ó Senhor, os seus dízimos, suas ofertas, ó Pai. Sabemos, ó Deus, o quanto é maravilhoso, o quanto é bom, Senhor. Deus, ofertar, ó Pai. E sabemos que Tu és o Deus, Senhor, que nos honra em tudo, Senhor. Somos gratos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu passo a palavra ao pastor. Amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, amém? Amém, vamos nos alimentar do Senhor. Quero convidar a amada igreja a abrir as Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 6. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Segunda Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: Vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: Vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei, e eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo,
ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordene que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, essa é a tua palavra. Nós lemos, Senhor Deus, e pedimos ao teu Santo Espírito que ministre os nossos corações e revele a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria com esse texto que nós pudéssemos pegar aqui a chave para o sucesso. Ousada essa frase, né? Muitas lutas nós enfrentamos na nossa vida, várias dificuldades, e a gente precisa saber como lidar em todas essas situações. Todas as vezes que nós passamos por dificuldades, nós precisamos saber o que fazer, né? O que nós devemos fazer para que a gente possa se sair bem, né? Ou possamos nos livrar dos inimigos que vêm contra nós, ou que direção que nós devemos lutar. Aqui nesse texto a gente vê que o rei da Síria, ele ia contra o povo de Israel, e se nós pegarmos aqui quantidade, né, poder, o rei da Síria ele tinha muito mais, então ele tinha tudo para poder vencer o povo de Israel com facilidade, se não fosse um porém. Qual é esse porém? Uma coisa básica. O quê? Deus. O rei da Síria não tinha Deus do lado dele, já Israel tinha Deus do lado deles. Uma coisa básica, né? Bem básica. A chave, exatamente a chave. Você vê que conforme nós lemos aqui, o rei da Síria, ele promoveu várias investidas contra Israel, e em todas as vezes alguma coisa dava errado. Em todas as vezes alguma coisa dava errado. Pelo outro lado, a gente também pode perceber, né, o lado de Israel. Quantas vezes o inimigo investiu contra eles? E em quantas vezes eles devem ter ficado o quê? Preocupados. Mas em todas as vezes o Senhor deu o livramento. Todas as vezes o Senhor deu o livramento. E só quando eu peguei essa parte aqui, eu já comecei a pensar. Você falar assim: Snar, faz uma lista aí de quantas vezes você achou que você estava perdido, mas na última hora alguma coisa aconteceu e você se livrou. Gente, é coisa, hein? É coisa. Não sei se você consegue pensar em alguma coisa ou em algumas coisas aí agora. Momentos da sua vida em que você viu o inimigo indo para te pegar, e você falava assim: do jeito que ele está vindo, ele pega fácil. Ele acaba comigo fácil, porque esse problema é muito maior do que eu, esse gigante, ele é muito maior do que eu. Do jeito que ele está vindo, eu estou perdido. Esse aí me pega fácil. E você foi livre. E você foi liberto. Algo aconteceu. Algo que você não esperava. Às vezes
uma palavra, um direcionamento de última hora, conforme a gente viu aqui. O rei da Síria ia investir para cima de Israel, o Senhor vinha, falava com o profeta Eliseu, Eliseu ia lá, avisava o rei, e o rei se preparava. Nós temos um Deus que ele não tem limites, irmãos. Ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele sabia já tudo o que ia acontecer, e é incrível que até o inimigo reconhece isso. Eu acho incrível como o inimigo consegue reconhecer muitas coisas que muitas vezes o próprio povo de Deus muitas vezes não consegue reconhecer. Quando o rei da Síria vai e chama os seus e fala assim, ó, não é possível, toda vez que a gente vai alguma coisa acontece, tem um traidor aqui no nosso meio. E olha que coisa incrível, o que tinha ali no meio deles? Não tinha nenhum traidor, mas tinha um homem de fé. Porque um dos servos do rei da Síria vira para ele e fala assim, Senhor, ninguém está te traindo, ninguém, não tem nenhum traidor aqui. A questão é que lá do outro lado tem um homem de Deus, e Deus que vê tudo que o Senhor está planejando, o Deus deles, vê tudo que você está planejando, vai lá e conta para eles. Nós temos um cara no inimigo, que tem muita fé. Talvez se a gente fosse ir lá para o lado do povo de Israel, a gente encontraria muitas pessoas que diriam assim, meu Deus, dessa vez a gente está perdido, não é? Dessa vez eles vão pegar a gente. Ou seja, vários filhos e filhas de Deus ali, vários servos e servas de Deus, que estivessem com a sua fé abalada, não crendo totalmente que Deus pudesse livrá-los. E do outro lado a gente tem no inimigo pelo menos uma pessoa que crê totalmente no Deus de Israel. O nosso Deus, ele é tão grandioso, ele é tão maravilhoso, que ele espanta o inimigo, que ele faz com que o inimigo fique admirado com ele, muitas vezes mais admirado do que o seu próprio povo. Olha só as palavras desse servo para o rei da Síria. E aqui eu queria, usando como base esse texto, que a gente pudesse pegar aqui. Por quê? Por que Israel se livrou tantas vezes do inimigo? Por que depois de tantas investidas, o inimigo não conseguiu derrotar Israel, não conseguiu pegar Israel? Talvez a gente pense assim, porque Israel é o povo de Deus, e Deus defendeu o povo dele, porque é o povo dele. Não é bem por aí, não é bem por aí, até porque a gente já viu também vários relatos de derrotas de Israel. Então aqui a gente vê uma sequência de investidas e nenhuma derrota, isso é importante, porque a gente precisa pegar qual é a chave para esse sucesso, de tantas investidas e nenhuma derrota de Israel. Vamos começar? Primeiro, vamos repetir aqui, vamos ler de novo, do 8 ao 12, diz assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento, mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado, e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes.
O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Amém? Amém. Primeiro ponto aqui, gente, para o sucesso. Nós estamos começando um ano, amém? Semana passada nós falamos sobre planejamento, né? Sobre nós planejarmos a nossa vida, planejarmos esse ano. Nós precisamos planejar as coisas e, obviamente, colocar Deus em primeiro lugar no nosso planejamento, para que o nosso planejamento ele possa ser bem sucedido. Hoje eu queria falar a respeito do sucesso nas coisas que nós fazemos. Nós temos uma chave para o sucesso. Talvez você já esteja pensando assim: é óbvio que a resposta é Deus, pastor. Sim, com certeza. Mas não apenas entender que é Deus, mas como nós usamos a chave. Usar a chave é mais importante do que simplesmente reconhecer que ela existe, do que simplesmente tê-la, né? Deus é o Deus de Israel desde sempre, não é verdade? Deus é o Deus de Israel desde sempre. Nem por isso Israel sempre se deu bem, não é? Então não basta apenas termos um Deus, mas precisamos o quê? Primeiro ponto dessa chave: ouvi-lo. Nós precisamos ouvir a Deus, precisamos ouvi-lo. Se nós não ouvirmos a Deus, nós vamos tomar as decisões erradas. Nós vamos fazer as coisas ou da nossa forma, ou nós vamos ouvir outras pessoas, porque se a gente não ouve um, a gente ouve outro, não é verdade? A gente sempre está ouvindo alguém. Nós sempre estamos ouvindo alguém. Então o nosso cuidado tem que ser com quem nós estamos ouvindo. Aqui nós vemos claramente eles ouviram a Deus. Por quê? É uma sequência. A palavra diz que Deus falava com o profeta, com Eliseu. Eliseu falava com o rei, e o rei dava o direcionamento, dentro daquilo que Deus falou. Percebe que a palavra não dá margem nenhuma para eles fazerem algo diferente daquilo que Deus direcionou. Por isso nós vemos uma sequência de sucesso, em que eles, em todas as investidas, eles foram libertos, eles foram livres do inimigo, por Deus. Por quê? Porque Deus falou e eles ouviram. Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Exatamente o que estava acontecendo lá, né? O Senhor falava com o profeta, com Eliseu: Eliseu, vai acontecer tal coisa, direciona o meu povo, não vai acontecer nada antes que eu te dê a direção. Deus dava a direção para Eliseu, e consequentemente Eliseu dava a direção ao povo. Isaías capítulo 30, versículo 21, diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Amém? Amém? Por quê? Porque está sendo guiado pelo Senhor, está andando com o Senhor. Quando se desviar para a direita ou para a esquerda, ouça a voz que diz, que direciona o caminho, que mostra a direção certa para andar, mostra a direção certa para caminhar. Muitas vezes nós sofremos por ouvir as pessoas erradas, por ouvirmos as pessoas erradas, não atentarmos em ouvir o Senhor, não atentarmos em ouvir Deus. Se nós pegarmos
as vitórias de Israel, e se nós pegarmos as derrotas de Israel, nós vamos ver uma coisa clara. A coisa clara é a diferença entre ter ouvido a Deus e não ter ouvido a Deus. Quando Israel vencia e vencia de forma espetacular, você pode ver lá, antes da vitória teve o quê? Um direcionamento de Deus. Quando Israel era derrotado, se a gente pegar logo antes, o que a gente vai ver lá? Israel deixando de ouvir a Deus. É muito claro, é muito claro. Ouvir a Deus é parte fundamental. Ouvir a Deus é parte fundamental para que nós possamos alcançar o sucesso. Gente, quando eu falo alcançar o sucesso, quero fazer um ajuntamento aqui com a palavra de semana passada. Significa ter sucesso naquilo que Deus colocou para as nossas vidas, no projeto que Deus colocou para as nossas vidas. E pode acreditar, aquilo que o Senhor colocou para cada um de nós é o melhor que Ele tem. É o melhor que Ele tem para cada um de nós. Quer ser feliz? Você quer ser feliz? Veja os planos de Deus para a tua vida. Pode ter certeza, é muito melhor do que aquilo que você já planejou. A própria palavra nos orienta a isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para os seus. A gente sonha com coisas incríveis, a gente sonha com coisas maravilhosas. Não chega aos pés daquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Só que para que nós possamos alcançar isso, nós precisamos ouvi-lo. Nós precisamos ouvir a Deus. Mais do que ouvir a Deus, qual que é o próximo passo de cada um de nós? Versículo 15, do 15 ao 17, diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? É até o 17, mas para aqui. Algo que acontece muito na nossa vida. Muito, muito, muito na nossa vida. Olharmos com os olhos humanos. Vermos com os olhos humanos. Eu acho impressionante essa passagem. Eu fico tentando me imaginar nessa situação. Fico tentando me imaginar nessa situação. E é óbvio que a primeira pessoa que eu me coloco é no lugar de Geazi, né? Esse moço aqui é Geazi, né? Que era o ajudante, era o moço de Eliseu. Eu fico em primeiro lugar me colocando no lugar de Geazi, porque é mais fácil, porque é natural que a gente olhe com os olhos humanos, né? Geazi olha para fora e ele vê a cidade cercada. Qual que é o nosso primeiro pensamento? Fala aí para mim, qual que é o primeiro pensamento? Não fala palavrão. Deu ruim, né? Já era. Já era. Você olha e vê a cidade cercada, e fala, morremos. Morremos. E eu sou o ajudante de Eliseu, eu vou ter uma morte caprichada ainda por cima. Né? Estou perdido. E aí ele vai falar para Eliseu, não sei, talvez para dizer: Eliseu, já era, morremos, ou para dizer: Eliseu, o que a gente faz, para que lado a gente corre? Eu fico imaginando o desespero de Geazi, chegando até Eliseu para falar para Eliseu. E quando ele fala para Eliseu, Eliseu fala: calma, está tranquilo. Vou me colocar no lugar de Geazi de novo. Quando Eliseu falasse assim para mim: calma, fica tranquilo, na hora eu ia sentir paz. Na hora eu ia ficar muito mais louco.
Tranquilo como, Eliseu? Você não viu o que eu vi? E aí é o melhor de tudo, né? Porque Eliseu responde para ele: não, eu não vi o que você viu. E você não viu o que eu estou vendo. Coisa linda, né? Imagina, ouvindo de Eliseu: cara, é você que não está vendo. O que você está vendo é o que os olhos naturais veem. E eu estou vendo o que Deus está me mostrando. Eu estou vendo o que Deus está mostrando. Mas espera aí. Que gostoso, né? Eliseu vai lá e ora: Senhor, abre os olhos dele, deixa ele ver. Ah, que delícia. A palavra dizendo que os olhos de Geazi se abrem e ele começa a ver o exército de Deus, muito maior do que o exército inimigo. E eu fico imaginando cada um de nós, desesperado com as nossas aflições, desesperados com os nossos problemas, é ou não é verdade? Desesperado com os nossos problemas, e olhando para o nosso inimigo e falando: nossa, é muito grande, ele está vindo com tudo, porque não sei vocês, mas comigo parece que quando vem um, vem dois, vem três, vem tudo de uma vez, não é? E você olha assim e pensa: estou cercado. E aí a gente vai para Deus, né? Senhor, ajuda eu, Senhor, porque pro lado que eu olho a coisa está feia. E eu fico imaginando Deus falando para cada um de nós: calma, olha direito, creia no Deus que você serve. Creia no Deus que você serve. Se o teu inimigo vem com força, o teu Senhor é poderoso. O teu Senhor é poderoso. Uma das coisas mais incríveis que eu vejo na ação de Deus são vitórias que Deus deu para o seu povo, sem que o seu povo tivesse que mover um dedo para atacar a outra. São coisas incríveis. Para Ele poder mostrar quão grande Ele é, quão poderoso Ele é. Só que nós temos que ver. Se o primeiro ponto dessa chave para o sucesso é ouvir o Senhor, ouvir a Deus, parar de ouvir os outros, gente, pelo amor de Deus, parar de ouvir os outros, que só tentam muitas vezes enganar, ou que às vezes nem tem más intenções, mas não tem a direção certa. Às vezes a intenção é boa, mas não é de boa intenção que Deus trabalha. Deus não trabalha com boa intenção, gente. Deus trabalha com propósito. Vai muito além de boa intenção. Deus tem propósito, então nós devemos ouvir o Senhor, mas mais do que ouvir o Senhor, nós temos que ver aquilo que o Senhor está fazendo. Salmo 119, 37 diz assim: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ou seja, desvia os meus olhos das outras coisas, me mostra o que é teu, me mostra a tua direção, me mostra o que é teu, para eu parar de ficar me desviando, parar de olhar para os lados. Às vezes a gente até começa bem igual João, né? Não, João não, igual Pedro. Olha eu trocando discípulo. Às vezes a gente até começa bem, né? Começa com garra, com fé, vendo Jesus andando por sobre o mar. E aí Pedro: eu quero ir aí.
deixa eu ir aí com você. E Jesus fala, então tá, já que você está com fé, então vem. E vai, Pedro vai andando por sobre as águas, animadão. Só que ele começa o quê? O que foi que aconteceu? Ele começou a afundar, né? Mas por que ele começou a afundar? O que está escrito lá? Diz que ele começou a afundar porque ele começou a desviar o olhar. Ele começou a desviar o olhar. Gente, a gente não pode desviar o olhar. Se nós vermos, é a mesma sequência. O que Pedro fez primeiro? Primeiro ele ouviu. Jesus falou, vem. Ele ouviu. E ele viu. E ele estava olhando. Estava olhando para Jesus, só que ele parou de olhar. E é engraçado, presta atenção, quando a gente para de olhar, a gente também para de ouvir. Porque a palavra diz que Pedro começou a olhar para a tempestade, ele começou a desviar o olhar e começou a olhar para as ondas e começou, em outras palavras, igualzinho à situação de Eliseu, igualzinho, porque ele olhou onda, olhou vento, olhou tempestade, o que ele pensou? Eu estou cercado. Eu estou cercado. Aí quando ele desvia o olhar, ele também desvia o ouvido, ele parou de olhar para Jesus, ele parou de ouvir Jesus, e ele começou a afundar, igualzinho cada um de nós, igualzinho. Depois a gente não sabe porque que a água está aqui no pescoço. Nós começamos desviando o olhar, depois nós começamos a parar de ouvir, e quando vê, a gente está cercado, se já não tiver afundado, que é pior, um pouco pior, né? Como que Pedro voltou? Como que Pedro voltou? Jesus chamou ele. Pedro, o que está pegando? Pedro olha, Jesus dá a mão, olhou, ele ouviu, ele olhou e voltou. E voltou. Nós temos que voltar a ouvir, voltar a ver. Nós estamos muitas vezes deixando de ver o Senhor e ver o que o Senhor faz, de tanto ouvir coisa, de tanto ver outras coisas, de tanto ouvir outras coisas. Igual Gease, estava olhando tudo, menos o que Deus tinha para mostrar. Que Eliseu mostrou isso para Gease. Gease, olha agora o que Deus tem para mostrar. Para de olhar o que o homem, para de olhar o que o mundo tem para mostrar. Olha o que Deus tem para mostrar. E você vai ver que é muito maior do que o homem tem para mostrar. Gente, podia terminar de pregar aqui. O que Deus tem para mostrar é muito maior do que o homem tem para mostrar. Amém? É muito maior. O problema é que a gente se ilude com o que o homem tem para mostrar. A gente se ilude com o que o mundo tem para mostrar. A gente se encanta com as coisas que o mundo tem para mostrar. E aí a gente perde coisas muito melhores que Deus quer mostrar, mas nós não vemos porque nós já deixamos de ouvir, já deixamos de ver. João capítulo 4, versículo 35, Jesus dá um direcionamento claro para os seus discípulos. Ele diz assim: discípulos, erguei os olhos e vede. Erguei os olhos e vede. Em outras palavras, Jesus está dizendo: parem de desviar os olhos, parem de desviar os olhares, olhem, vejam aquilo que o Senhor quer mostrar. Mas pastor, às vezes é tão difícil de enxergar as coisas. Sim, eu sei. Assim como Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o que ele fala lá? Nós andamos pelo quê? Pela fé, e não pelo quê? Pelo que os nossos olhos veem. Eu acho que quando Paulo escreveu isso aqui, ele tinha acabado de ler 2 Reis. Nós andamos pela fé e não pelo que os olhos veem. Crê que o Senhor está conosco, crê que o Senhor toma conta de nós, crê que o Senhor faz aquilo que é necessário. Você quer ter sucesso nesse ano? Quer ter sucesso em 2022? Amém? Ouça o Senhor. Quer ter sucesso em 2022? Veja o Senhor.
Veja o que o Senhor quer te mostrar. Quer ter sucesso em 2022? Terceira parte. Versículo 18. Do 18 ao 22. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me e eu os guiarei ao homem que estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram em Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram. E eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordene que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu Senhor. Amém? Amém? Amém. Aqui nós temos o terceiro ensinamento para o sucesso. Às vezes a gente ouve Deus, às vezes a gente vê Deus, mas falta o terceiro ponto. Qual é? A gente ouve, a gente vê, mas a gente não fala. A gente crê só para a gente. Eu creio em Deus, eu creio tanto em Deus, mas tanto em Deus, que eu não preciso provar isso para ninguém. Então eu creio só para mim. Não é? Eu guardo para mim. Igual um amigo meu, há muitos anos, ele brincava com isso, ele fala assim, mas tem um texto que fala assim: guardei a tua palavra no meu coração e deixei ali. Jesus disse assim: vós sois minhas testemunhas. O que se espera de uma testemunha, gente? O que se espera de uma testemunha? É o que eu espero de vocês nesse exato momento. Que falem. Uma testemunha só serve de testemunha se ela falar. Pensa no julgamento. Agora gostaríamos de chamar a testemunha fulano de tal que se sente aqui. E ela fica muda. Para que ela serviu no julgamento? Para nada. Uma testemunha que não fala não é testemunha. Só é testemunha quem fala. Não é verdade? Para que uma pessoa possa ser de fato uma testemunha, ela precisa falar. E óbvio que ela tem que falar daquilo que ela ouviu, daquilo que ela viu. Eliseu, é o que Eliseu está nos demonstrando aqui. Eliseu está falando, está ensinando aquilo que o Senhor o ensinou. Ele está retransmitindo aquilo que o Senhor lhe deu. O Senhor falou para ele, Eliseu também falou para os outros. Uma pergunta: o que a gente faz com o que Deus nos dá? O que a gente faz com as palavras que o Senhor nos dá? Bom, se a palavra que Deus nos deu não servir para que nós possamos falá-la, do que ela serve? Do que ela serve? Nós precisamos falar daquilo que o Senhor nos fala. Nós precisamos ensinar aquilo que o Senhor nos ensina. Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Estamos falando de sucesso, certo?
E pode parecer até uma palavra estranha, sucesso, mas é exatamente o que está escrito aqui. Ser bem-sucedido é ter sucesso. E a orientação de Deus para Josué foi exatamente essa: Josué, medita e não cesse de falar desse livro da lei, da Bíblia. Não cesse de falar e medita nele. Por quê? Porque ele vai te dar o direcionamento. É a própria palavra de Deus escrita. Ouvir, ler a palavra é ouvir a Deus. Vigiar é ver Deus, ver as coisas que o Senhor faz, as coisas que o Senhor está fazendo, e ensinar aquilo que o Senhor nos dá. Para nós encerrarmos, versículo 23, então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, ele os despediu, e eles voltaram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém? Amém. Gente, para nós encerrarmos aqui, algumas coisas aqui muito importantes que Eliseu também nos ensina, com relação a aprender com Deus. Quero colocar aqui 3 coisas, 3 pontos, 3 coisas que Eliseu fez, que o versículo 23 principalmente nos mostra. E se tem uma coisa que nós podemos observar na vida de Eliseu, é a preocupação dele de seguir à risca aquilo que Deus mandava ele fazer. Seguir à risca aquilo que Deus falava para ele. Primeiro ponto, perdoar. Eles podiam ter se vingado, não podiam? Era fácil, estava fácil ali para eles. Vamos matar esse povo, não é? Ou, podemos não matar, mas vamos prender. Também podia. Mas o que eles fizeram? Eles perdoaram. Eles perdoaram. Assim como Romanos 12, 17 nos ensina, né? Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçar-vos por fazer o bem perante todos os homens. Detalhe, ele não disse perante aqueles que te fazem bem ou perante aqueles que vocês gostam, mas perante todos. Perante todos. Eles perdoaram. Segundo, eles não se vingaram. Romanos 12, 19, não os vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deus sabe o que ele tem que fazer, com quem ele tem que fazer e a hora que ele tem que fazer. Amém? Não se aproveite da situação. Não se aproveite da situação. Sabe aquela história assim? Eu pude fazer porque fez comigo, eu só devolvi. Não faça isso. Não faça isso. A Deus pertence a vingança, deixa que Ele age. Deixa que Ele faça. Se tiver que fazer, Ele vai fazer do jeito certo, porque é o que Deus faz. Sempre a coisa certa. Deixa Deus fazer, deixa Deus agir. E até porque nós vemos no final que os sírios não investiram mais nenhuma vez contra Israel. Tamanho o que aconteceu. Tão grande foi o que aconteceu. Tão impressionados eles ficaram. Porque eles ficaram cegos, foram guiados por Eliseu para outro lugar, para Samaria. E chegando lá, Eliseu falou, agora abre os olhos deles, Senhor, para que eles vejam que eles foram, entre aspas, eles foram enganados, porque eles estavam cegos, eles não perceberam quem eu era e para onde eu estava levando eles. E eu levei eles justamente para que a gente pudesse cuidar deles e mandar eles de volta. Perdão, não se vingar e por último, amar. Amar. Romanos 12, 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Amém? Amém. Paulo de novo, né?
Paulo, provavelmente inspirado por Reis, pelo livro de Reis. Paulo, de novo, praticamente, a gente vê uma conexão direta desses textos. O povo de Deus prosperou. O povo de Deus prosperou, teve sucesso. Talvez a gente pensasse assim: tudo bem, eles não voltaram mais para atacar o povo de Israel, mas se eles tivessem matado, eles tinham se garantido. Não, porque ali não estava todo o exército sírio, ali estava só uma parte. Olha como Deus é incrível. O que teria acontecido se Israel tivesse matado eles? A Síria viria com muito mais força. Agora, pega todo um exército que foi enganado por um homem, levado para um lugar onde eles olharam e falaram: certamente aqui a gente vai morrer, mas ao invés disso nós somos alimentados, cuidados, amados e liberados para voltar para casa. Imagina esse exército inteiro chegando de volta e falando tudo o que aconteceu. Eu imagino eles voltando, chegando e falando, e o rei pensando assim: rapaz, não vamos voltar contra esse povo não. Não vamos voltar não. Eu imagino ele tão perplexo quanto Nabucodonosor já ficou, quanto Dário já ficou, rei Dário já ficou e tantos outros já ficaram. Reis inimigos que ficaram perplexos com ações de Deus, com as ações de Deus. Você já percebeu que quando mais nós achamos que temos que tomar uma ação, a nossa ação tem que ser exatamente o contrário, para que Deus possa mostrar o quão grande Ele é? Porque quando a gente vê a situação favorável para nós, a gente quer crescer nela. E é a hora que Deus fala: é agora que você diminui. É agora que você diminui e deixa eu crescer. Justamente para que você tenha sucesso. Não vai diminuir o teu sucesso, pelo contrário, é a garantia do teu sucesso. Essa é a garantia do teu sucesso. Fazer o quê? Fazer o que Deus manda. Fazer o que Deus manda. Esse é o quarto e último passo dessa chave para o sucesso nas nossas vidas. Ouvir, ver, falar, obedecer. Fazer o que Deus manda. O povo de Israel aqui teve total sucesso, porque ouviram, porque viram, porque falaram, porque obedeceram. Quer ter sucesso nesse ano? Toma posse dessa chave. Toma posse da chave para o sucesso. Conforme os últimos textos que a gente leu aqui. Se você quiser ser bem-sucedido em tudo que você fizer, seja direcionado por Deus. Seja direcionado por Deus. Ouça. Ouça. Assim como o povo também ouviu, assim como a própria palavra diz, Deus não fará nada sem antes revelar ao profeta. Deus dá o direcionamento, irmãos. Ele dá o direcionamento. E o povo de Israel foi vitorioso várias vezes porque ouviu. E perdeu quando não ouviu. Perdeu quando não ouviu. Que nós sejamos o povo de sucesso. Que ouve, que vê, que fala, que obedece. E que garante o sucesso em tudo que nós fizermos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos